Você já se sentiu à deriva, como se a sua vida estivesse a ser vivida por outra pessoa? Como se os seus dias se esvaíssem em preocupações triviais, em agradar aos outros, em correr atrás de objetivos que, no fundo, não são seus? Vivemos numa era de distração constante, um bombardeio incessante de notificações, opiniões alheias e a pressão para sermos e termos mais. Nesse turbilhão, é fácil perder o leme da própria existência, e quando nos damos conta, anos se passaram sem que tenhamos verdadeiramente vivido. Mas e se eu lhe dissesse que existe uma filosofia milenar forjada nas mentes de imperadores, dramaturgos e escravos que oferece um antídoto para essa vida desperdiçada? Uma filosofia que o convida a voltar o foco para dentro, para o único domínio sobre o qual você tem controle absoluto, a sua própria mente? Essa filosofia é o estoicismo. E a sua mensagem central é um chamado à ação. Foque em você e pare de desperdiçar a sua vida. O estoicismo, fundado em Atenas por Zenão de Cítio por volta de 300 a.C., é uma doutrina filosófica fundamentada nas leis da natureza. Para os estoicos, a perfeição humana reside na compreensão de que estamos ligados à natureza e que devemos guiar as nossas vontades pela razão. Sêneca, um dos mais influentes filósofos estoicos, alertava para a forma como desperdiçamos o nosso bem mais precioso, o tempo. Não é curto o tempo que temos, mas dele muito perdemos, escreveu ele. Gastamos os nossos dias em atividades inúteis, em fazer nada com propósito ou em fazer coisas que não deveríamos. A vida, segundo Sêneca, é longa o suficiente se soubermos como usá-la. O problema é que, na maior parte do tempo, não sabemos. O primeiro passo para resgatar a sua vida das garras do desperdício, segundo o estoicismo, é compreender a dicotomia do controlo. Epicteto, um ex-escravo que se tornou um dos mais respeitados filósofos estoicos, ensinava que a principal tarefa na vida é distinguir o que está sobre o nosso controlo e o que não está. Sobre o nosso controlo estão os nossos julgamentos, os nossos desejos, as nossas aversões, em suma, as nossas próprias ações. Fora do nosso controlo estão o nosso corpo, as nossas posses, a nossa reputação, os eventos externos, as opiniões dos outros. Grande parte da nossa infelicidade, segundo os estoicos, nasce da confusão entre estas duas categorias. Sofremos porque tentamos controlar o incontrolável e negligenciamos o único domínio onde o nosso poder é real, o nosso mundo interior. Pense nisso por um momento. Quantas vezes o seu dia foi arruinado por um comentário indelicado de um colega? Quanta energia você gastou a remoer uma injustiça que sofreu? Quanta ansiedade sentiu por causa de eventos futuros sobre os quais não tem qualquer poder? Os estoicos diriam que em todas estas situações você está a entregar a sua paz de espírito a fatores externos. Está permitindo que a sua tranquilidade seja abalada por coisas que não lhe pertencem. Epicteto afirmava que as pessoas não se perturbam com as coisas, mas sim com os pontos de vista que têm das coisas. A sua demissão não é em si mesma um evento negativo, é a sua interpretação dela como uma catástrofe que o faz sofrer. A chave, portanto, não é mudar o mundo, mas sim mudar a forma como percebemos e reagimos a ele. Focar em si mesmo, na perspectiva estoica, não é um ato de egoísmo, mas de responsabilidade. É reconhecer que a sua felicidade não deve depender de fatores externos frágeis e inconstantes. Marco Aurélio, o imperador filósofo, escrevia em suas Meditações, um diário de reflexões pessoais, sobre a importância de focar nas próprias responsabilidades. Ele defendia que devemos preocupar-nos apenas com o que está no nosso controle, que é,
em última análise, nós mesmos. É uma armadilha da distração perder tempo com assuntos e situações que não nos cabem. A verdadeira liberdade, para os estoicos, é interna. Nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. Mas como podemos, na prática, começar a cultivar este foco interior? O estoicismo oferece uma série de exercícios práticos para treinar a mente e fortalecer o caráter. Um deles é a prática da atenção plena, ou prosok, que envolve vigiar constantemente os nossos pensamentos e julgamentos. É estar presente em cada momento, consciente das nossas reações e escolhas. Outra técnica é a premeditação malorm, a premeditação dos males, que consiste em imaginar cenários negativos, perder o emprego, ficar doente, enfrentar a morte. O objetivo não é ser pessimista, mas preparar a mente para as adversidades, reduzindo seu impacto emocional quando elas ocorrerem. Ao antecipar os infortúnios, tiramos-lhes o poder de nos surpreender e perturbar. Sêneca também nos aconselha a fazer um balanço diário das nossas ações. Antes de dormir, devemos perguntar a nós mesmos: que mal curei hoje? A que vício resisti? Em que aspecto me tornei uma pessoa melhor? Esta autoanálise honesta é fundamental para o autoconhecimento e o aperfeiçoamento contínuo. É um exercício de autodisciplina que nos ajuda a alinhar as nossas ações com os nossos valores. A autodisciplina, para os estoicos, é a base para uma vida virtuosa e, consequentemente, feliz. Ao desenvolver a virtude da temperança, do autocontrole, tornamo-nos capazes de resistir aos impulsos e às distrações que nos desviam do nosso caminho. Focar em si mesmo é, portanto, uma jornada de autodomínio. É um convite para deixar de ser uma folha ao vento, levada pelas circunstâncias e pelas opiniões alheias, e assumir o comando do seu próprio navio. É entender que, embora não possamos controlar os ventos e as marés, podemos ajustar as velas. É um processo de libertação da escravidão das emoções descontroladas e da busca incessante por validação externa. Ao focar no que pode controlar, as suas atitudes, os seus pensamentos, as suas escolhas, você começa a construir uma fortaleza interior inabalável, um refúgio de paz e serenidade no meio do caos do mundo. E é a partir dessa fortaleza que você poderá finalmente parar de desperdiçar a sua vida e começar a vivê-la com propósito, virtude e sabedoria. Essa jornada de autoconhecimento exige uma aplicação prática e diária para construir uma vida com mais significado. Focar em si mesmo não é um destino, mas uma prática diária. Uma escolha consciente de cultivar a virtude e a sabedoria em cada ação. Um dos maiores ladrões do nosso tempo e energia é a comparação social. Vivemos imersos em plataformas que nos convidam a medir o nosso valor com base na vida, aparentemente perfeita, dos outros. O estoicismo nos ensina a abandonar este jogo inútil. Marco Aurélio lembrava-se constantemente de que a felicidade dos que buscam popularidade depende dos outros, enquanto a felicidade dos sábios surge dos seus próprios atos. A sua jornada é única. Comparar-se com os outros é uma receita para a insatisfação e a inveja. Em vez disso, compare-se apenas com quem você era ontem. O seu progresso deve ser medido em relação à sua própria evolução, não em relação a um padrão externo e inatingível. Outro aspecto fundamental para deixar de desperdiçar a vida é aprender a dizer não. Quantas vezes você se comprometeu com algo que não queria fazer por medo de desagradar ou por um sentimento de obrigação? Os estoicos acreditavam que a nossa energia é limitada e que devemos direcioná-la para o que realmente importa. Dizer não a convites, pedidos e tarefas que não estão alinhados com os seus valores e objetivos é um ato de autopreservação. É uma forma de proteger o seu tempo e a sua energia para se dedicar ao que verdadeiramente contribui para o seu crescimento. Para isso, é crucial definir o que realmente importa para você. O que é o sucesso na sua definição? Quais são os seus valores fundamentais? Sem um propósito claro, é fácil ser levado pelas correntes das expectativas alheias. Os estoicos enfatizam a importância de viver de acordo com a natureza,
o que significa viver de acordo com a razão e a virtude. As 4 virtudes cardeais do estoicismo são a sabedoria, a justiça, a coragem e a temperança. Viver uma vida virtuosa significa agir com sabedoria nas suas decisões, ser justo nas suas interações, ter coragem para enfrentar os desafios e praticar a moderação nos seus desejos. Abrace a impermanência. Uma das maiores fontes de sofrimento humano é o nosso apego a coisas que são, por natureza, passageiras. Apegamo-nos a pessoas, a bens materiais, a nossa própria juventude e saúde, como se fossem permanentes. O estoicismo nos lembra da natureza transitória de todas as coisas. Marco Aurélio meditava sobre a brevidade da vida e a inevitabilidade da morte, não para se tornar mórbido, mas para valorizar o presente. Não haja como se você tivesse 10.000 anos para jogar fora. A morte está ao seu lado, escreveu ele. Lembrar-se de que a vida é finita é um poderoso incentivo para deixar de procrastinar e viver cada dia com propósito e intensidade. Encare as adversidades como oportunidades de crescimento. Em vez de se lamentar perante os obstáculos, o estoico pergunta: como eu posso usar isso para praticar a virtude? Um insulto pode ser uma oportunidade para praticar a paciência. Uma perda financeira pode ser uma chance para praticar o desapego. Uma doença pode ser um momento para praticar a coragem. Epicteto dizia que as circunstâncias não fazem o homem, mas apenas o revelam a si mesmo. Cada desafio é um teste ao nosso caráter, uma oportunidade para nos tornarmos mais fortes e resilientes. Cultive a indiferença em relação ao que os outros pensam. A busca incessante por aprovação é uma forma de escravidão. Os estoicos nos ensinam a valorizar a nossa própria opinião acima dos outros. Se você sabe que está agindo de acordo com a razão e a virtude, a opinião alheia torna-se irrelevante. Marco Aurélio questionava-se sobre quem eram as pessoas cujas opiniões ele valorizava e que tipo de vida elas levavam. Na maioria das vezes, percebia que a aprovação delas não valia o preço da sua paz interior. Por fim, pratique o autocuidado. Focar em si mesmo também significa cuidar do seu corpo e da sua mente. Os estoicos como Marco Aurélio reconheciam a importância de treinar o corpo e manter hábitos saudáveis e disciplinados. A vitória física, mental, emocional e espiritual são conquistas diárias. Reserve tempo para refletir, para o silêncio, para se conectar consigo mesmo. A jornada estoica não exige perfeição, mas presença. É um compromisso diário de viver com intenção, de aprender com os erros e de se tornar uma pessoa melhor. Em resumo, focar em si mesmo, sob a ótica do estoicismo, é um caminho de libertação. É a decisão de parar de ser um espectador passivo da sua própria vida e tornar-se o autor da sua história. É compreender que a verdadeira felicidade não se encontra em circunstâncias externas, mas na qualidade dos seus pensamentos e na virtude das suas ações. É um convite para construir uma vida de propósito, resiliência e paz interior, independente das tempestades que possam surgir no seu caminho. Portanto, hoje, agora mesmo, faça a escolha de focar em si mesmo. Deixe de desperdiçar a sua vida com o que não importa. Abrace os princípios do estoicismo e comece a construir a vida que você verdadeiramente deseja viver. Uma vida de foco, de propósito e de sabedoria. A sua vida está à sua espera.